uma calculadora, assim, doutor Júlio, para que eu saiba, por exemplo, se daqui a 5 ou 10 anos eu possa vir a ter um infarto. Existe um cálculo matemático? Existe, mas assim, esses cálculos, Juarez, existe sim. Ele é baseado em fator de risco, tá? Existe alguns cálculos que a gente pode fazer, mas assim, ele dá uma previsão, tá? Mas não é tão garantido assim, vamos dizer, né? Então a gente tem um score de risco global, tem o score de risco de Framingham, que esse score de risco ele estabelece assim, um cálculo na idade de 45 até 75 anos, tá? Qual que é o risco de infartar nos próximos 10 anos, qual que é o risco se é alto, se é médio ou se é baixo. Agora tem o mais novo, que é o Prevent, que ele pegou pessoas mais jovens, então a gente tem usado bastante esses, né? Que ele vai de 30 anos até 79 anos. Então ele dá mais ou menos uma previsão, né? O risco de cardiovascular. Então esses scores, Juarez, eles sempre assim se baseiam se o paciente é fumante, como é que é o LDL e colesterol, né? Se ele é diabético, se ele já teve um infarto anteriormente, se ele tem lesão renal pela hipertensão, pelo diabetes, né? E a lesão renal inicial a gente vê pela microalbuminúria, que é a eliminação de proteínas na urina. Esses pacientes têm um risco mais elevado de ter a doença coronariana, mas assim, isso é uma estimativa, tá? Existem exames muito mais específicos que realmente vão dar essa certeza. Então, às vezes, o paciente fica um pouco mais ansioso, né? Porque o médico fala, você tem um risco alto, mas às vezes não necessariamente ele tem. Isso é uma previsão, tá? Uma propensão, tá? É um exame prospectivo, vamos dizer assim. Então, assim, fator de risco, sempre é o que a gente fala, né? É a obesidade, né? Então, para o homem, acima de 102 centímetros da cintura abdominal, é um risco aumentado. Para a mulher é 88, tá? Centímetros. Então, esse é um fator de risco. Por exemplo, hipertensão, quem fuma, né? Então, pacientes com sobrepeso, obeso, que eu já falei, que tem gordura visceral, aumenta risco de doença cardiovascular. E o risco maior é quem já infartou, né? Quem já infartou tem um risco maior nos próximos 10 anos de evoluir com novos eventos, tá? Quanto a alguns exames de sangue, existem uns mais específicos, né? A apolipoproteína B alta, que carrega a parte ruim do colesterol, que mostra que são LDLs pequenos e densos, ela é um fator bem que corresponde bem ao risco de doença cardiovascular, tá? Esse é um dos fatores, tá? Então, sempre quando eu peço o tipo de colesterol, a gente sempre pede a lipoproteína B, que é a proteína que carrega o LDL colesterol, e a polipoproteína A, né, que vai carregar a parte boa, o HDL, né? Então, a B, ela pega aquela parte de triglicerídeo, LDL pequeno e denso, né? Então, a gente consegue controlar isso com um estilo de vida saudável, às vezes tem que usar algum medicamento, depende do paciente.